noite a todos, sejam bem-vindos nesse domingo de chuva, mas que apesar disso a gente possa entrar em sintonia com as energias aqui da casa e nos reabastecermos para mais uma semana de caminhada. Então, nesse propósito, vamos iniciar vibrando uma prece, mentalizando esse ambiente energizado que possa auxiliar a cada um de nós nas dificuldades que cada um de nós trazemos. E também quem estiver em casa assistindo, que também possa entrar em sintonia com essas energias, porque elas não se ressentem da distância, basta a nossa conexão mental. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Alguém pela primeira vez aqui na casa? Ok. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Vida Consciente. Então quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma colocação, por favor, fique à vontade, tá? Essa é a nossa proposta, de ser mais uma conversa do que apenas passar conteúdo aqui. Esse esquema aqui, é um esquema geral de evolução, tá? Ele é completo, desde a saída de Deus como partícula divina, como mônada, né? Aí vim descendo por todos esses planos vibratórios, né? Agregando experiências nessa descida e chegando aqui embaixo, com tudo que a gente entendeu até agora, chegou nesse ponto e compreendeu que de onde a gente saiu é onde a gente quer ficar. Mas sem o conhecimento de que isso era bom, não faz sentido nenhum. É a parábola do filho pródigo, né? Ele estava com o pai e quis conhecer o mundo, pediu a parte da herança e saiu. Quando estava no local mais distante, né, nem podendo comer o resto da comida dos porcos, é que ele lembrou do pai. E é mais ou menos onde a gente está agora, no lugar mais distante, né, no ponto mais distante vibratório, né, dessa caminhada evolutiva que a gente começou há muito tempo atrás. Então agora a gente está entendendo o que a gente é o conhece-te a ti mesmo, né, dos gregos, o conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, de Jesus, né, o conhecimento libera o karma, dos hindus, é essa orientação geral que todas as religiões trazem para a gente, né? E agora a gente está começando a buscar isso. Então, o autoconhecimento não é algo muito simples, não, é muito complexo, a gente está só começando nessa aventura. Então, nesse ponto aqui, agora a gente vai estar começando a fazer essa caminhada de volta para Deus, só que essa caminhada aqui é íngreme, é complicada, porque nessa descida aqui a gente complicou esse meio do caminho aqui pelas experiências que a gente agregou no nosso psiquismo, no nosso inconsciente. Então, como se a gente viesse plantando algo e agora a gente tem que voltar por esse mesmo caminho que a gente preparou, desestruturou nessa vinda para cá, né? Mas faz parte, isso faz parte do equilíbrio, né? Da harmonia, né? Então tudo que a gente desarmoniza precisa reharmonizar. Aqui está ao lado aqui para efeito didático, tá? Isso aqui é concêntrico, né? Essas camadas vibratórias, né? Que a gente tem uma parte em cada um desses planos vibratórios aqui, né? Então o espírito nosso, que é uma partícula de Deus, sempre irradia ondas de possibilidade. Ele sempre é a nossa consciência, aquela voz da consciência que sempre diz o que é certo. A gente sabe, mas a vontade de fazer diferente é tão grande que a gente acaba esquecendo, deixando de lado essa informação, né? Mas ela sempre esteve ali. E por que ela fica fraca? Porque nesse meio do caminho tem essas memórias de passado. Não é bem uma memória, é uma vida mesmo, só perdeu o corpo físico.
E se aqui o Espírito manda o impulso de eu perdoar quem me ofende, e essa é uma lei universal que Jesus trouxe, né? É causa e efeito. Se alguém te ofende, perdoa, porque você fez algo para aquela pessoa. E se não fez, para que se ligar a isso, né? Você vai estar iniciando um novo processo de resgate lá na frente. Então o Espírito manda esse impulso para perdoar. Mas como essas consciências que estão aqui no meio do caminho, por exemplo, aqui um escravo lá no tronco, né? Agora veio o impulso do meu espírito para perdoar, e ele vai perdoar aquele que estava chicoteando ele, para ele não faz sentido, não é por maldade, porque ele não percebe, se ele está preso nessa fixação mental de estar sendo chicoteado no tronco, mesmo que a vida acabou, ele ainda está preso naquele sofrimento. E tem no Evangelho um trecho assim, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Essas pessoas desencarnam, mas não morrem, ficam presas naquela vida, e isso gera dificuldades para a gente até hoje. Está no nosso inconsciente, isso aqui é tudo partes nossas. Então, como o impulso é como um telefone sem fio, né, precisa descendo plano a plano, nesses 3 campos planos aqui que estão sediadas essas memórias passadas, e elas distorcem, né, porque vem o impulso de perdoar, e ela diz, não, por que perdoar? Ele te prejudicou, devolve. É olho por olho, dente por dente, né? Isso foi mal interpretado, né? Embora Moisés precisava, que na época do povo bruto como era, precisava dessa ordem, né? Mas o olho por olho, dente por dente é isso, tudo que você fizer vai voltar para ti, vão fazer de volta, causa e efeito. Então o nosso trabalho de autoconhecimento é esclarecer todas essas nossas vidas passadas. Como é que elas aprendem? Por uma conversa direta, através de um sensitivo, aí é mais rápido, porque você consegue, através de uma conversa mesmo, esclarecer a pessoa, botando em regressão e mostrando essa caminhada evolutiva, fica mais fácil. Mas nem todo mundo tem acesso, e nem para qualquer coisa você vai buscar um atendimento. Então elas aprendem pelo exemplo também a nossa mudança de conduta. Se toda vez que vier um impulso aqui para perdoar, ela vai dizer para não perdoar, vai vir contrário, o impulso aqui de se vingar, mas eu não der vazão a esse impulso, se eu começar a perdoar, essa consciência que vai perdendo a força, ela não é retroalimentada. E cada vez fica mais fácil de eu conseguir perdoar. E em algum momento ela vai conseguir sair dessa fixação mental. Porque ela está, a cada situação dessa, ela consegue liberar um pouco dessa energia emocional, da raiva. Uma vida inteira sofrendo no tronco, né? Isso gera, imagina a quantidade de energia, de raiva, que é acumulada no teu campo energético por uma situação que você não pode se defender, e se você reclamar, apanha mais ainda, né? Então toda essa energia precisa ser liberada. E conforme aqui, compreendendo esse esquema, eu começo a perdoar, isso vai liberando essa energia. E aos poucos ela vai conseguindo sair dessa fixação mental. E também esse atendimento não é feito só aqui. O Inácio Ferreira relata, um dos que relata, né, que esse atendimento de captação é feito no astral também. Até porque o povo estaria lascado se fosse depender só da gente aqui, né? A gente, somos muito poucos ainda trabalhando com isso, né? Então o lado de lá trabalha incansavelmente. Mesmo quando a gente está aqui agora, só assistindo a palestra, né? As pessoas têm ideia, não, eu vou lá no centro para ter um atendimento, né? E vem aqui na palestra, fica preocupado com outras coisas, fica olhando o celular, né? Está perdendo de ser atendido, né? Porque aqui a gente também é atendido, a espiritualidade está aqui nos atendendo também. Então vamos lá. O título é Acharemos Sempre, livro Caminho, Verdade e Vida, lição 109, página 233. Emmanuel ditou para o Chico. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Então, quem pede, recebe, quem busca, acha. Quem bate, abre-se-vos-á. O que é isso? É a lei de sintonia vibratória. Tudo que eu busco, eu vou receber aquilo de volta. Se eu fico reclamando da vida, eu vou receber situações para continuar reclamando da vida. Estou pedindo, estou reclamando.
O universo entende que eu gosto de reclamar, então ele vai mandando situações para continuar reclamando. Então, pedir não é pedir para Deus pagar as nossas dívidas. É pedir conforme as regras da vida, com essas leis universais. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Entender o que a gente está buscando. Entender como funciona esse mecanismo de busca. Então, ao invés de reclamar, eu vou acordar de manhã e fazer um agradecimento, mesmo que está chovendo. Mesmo que esteja frio, muito quente, ou que eu não esteja muito bem, eu agradeço, porque poderia ser pior. E a gente só vê isso quando fica pior, né? Quando está bom, a gente esquece de agradecer. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto da nossa solicitação. Mais uma vez, a gente precisa entender o que a gente está solicitando. Então, se eu rezo para pagar dívida, eu vou receber dívida, porque eu quero pagar dívida, eu só vou pagar dívida se eu tiver dívida. Se eu rezo para curar doença, eu vou ter sempre mais doenças. Então, muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente vibra. E não é um castigo divino, a gente mesmo está atraindo isso. Isso é um mecanismo energético, vibratório. Diga. Não é que ela precisa, ela está pedindo para curar a doença. Então ela só vai poder curar a doença se ela tiver doença. Mas nas situações em que o povo faz corrente de oração para alguém prematuro, entraria nisso também? Por exemplo, tem alguém lá enfermo, muita gente faz assim, pedindo orações. Sim. Né? Essa pessoa que é solicitada orações para ela. Sim. Mas qual é a vibração dessa energia que está sendo enviada? Não é uma vontade de que aquela pessoa fique bem? Então depende muito da intenção de quem está rezando. Normalmente o somatório dessas orações tendem ao melhoramento, a que a pessoa fique bem. Agora, se todo mundo tivesse rezando, não, eu quero que ela cure doença, né? Pode prejudicar. Mas normalmente quando você está numa corrente de oração, você está querendo o bem da pessoa. Porque é para um terceiro, né? Quando é para a gente não pensa assim, né? Diga, Silvio. As diferenças básicas, acho que ele questionou, é que uma coisa é a gente pedir para nós, né? Doença. Então a gente está atraindo doença porque a gente gosta de se curar. Outra coisa é quando você tem intenção de fazer uma oração para pessoas, para ajudar aquela pessoa a se curar. Mas a cura daquela pessoa também se dará da forma como ela pensa, como ela lá está pensando. Se ela vibra de forma a buscar o aperfeiçoamento, buscar a cura, ela com certeza receberá ajuda para ser curada. Agora, existe aí uma série de coisas que interferem nisso. A oração ajuda muito, mas depende muito daquela pessoa que está ali recebendo a oração. Normalmente numa corrente de oração você está rezando para que a pessoa fique bem, né? Direcionado. Exatamente. Então normalmente ajuda. Mas o que eu quis trazer aqui é cuidado com o que a gente vibra no nosso íntimo. Né? Porque se você está preocupado com dívida, isso fica vibrando no teu campo. E você vai atrair mais dívida. Então, é isso que eu quis dizer. Então, sempre olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Sempre olhar um lado positivo das coisas. Mesmo nas outras pessoas. A gente tem a tendência a ver o lado negativo. E isso nos atrai porque tem em nós também esse lado negativo. E a gente esquece de ver o lado positivo e aí arruína casamento, arruína profissional, arruína voluntariado. As pessoas não conseguem se compreender. Ninguém é perfeito. Se a gente fosse, não estava mais aqui, né? Então todos temos defeitos. Então aprender a compreender e conviver com as pessoas assim, procurar o lado bom de cada um.
E procurando o lado bom de cada um, eu estou procurando em mim também o meu lado bom. Porque a pessoa que sofre maldade no mundo tem maldade dentro dela. Mas ela vai dizer para mim, não, eu não sou maldoso. Não é, mas traz dentro dela essas memórias de passado, aflora essas que fizeram maldades. E as pessoas gostam de ver notícias de acidente, de pessoas se dando mal, dessas videocassetadas, as pessoas se arrebentam, né? Gostam de ver isso. E quando a gente compreende isso aqui, a gente começa a filtrar o que a gente está trazendo para o nosso campo mental. Quando Jesus falou, não é o que entra pela boca do homem que torna impuro, é o que sai, é isso. O que sai da nossa boca é o que a gente deixa entrar no nosso campo mental. A gente fala do que tem na mente. Perseverou Jesus, quem busca acha, quem procura o mal encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre a nossa alma e a alma das coisas. O que é isso aqui? Correspondência, a nossa alma e a alma das coisas, é a vibração das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Olha, não está falando de hipótese, ele mesmo está declarando que isso aqui é uma lei universal. Não é que ele acha que é isso. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Então você vai ver lá fora o que você vibra dentro, que você deixa entrar no teu campo mental. E normalmente pessoas preocupadas com ladrões vão ser assaltadas. Elas vão atrair essa situação. Podem investir pequenas fortunas em sistemas de segurança. E aí é pior ainda, né? Porque como o ladrão não tem como assaltar quando eles estão fora, vai ser quando estão chegando, aí é mão armada. Então não tem como escapar. E normalmente a pessoa que tem medo é porque do passado dela traz essa brecha de karma e vai atrair. Então, se você tem muito medo, trata. Vê o que é, por que tem tanto medo de ser assaltado. Já trata os ladrãozinhos meio do passado lá, porque eles não atraem outros ladrões agora. Então, não é o local que é perigoso, somos nós. Não que a gente vai fazer besteira, né? Mas, digamos, se eu for lá para São Paulo, na Praça da Sé, um dos locais mais complicados de você andar lá, né? Mas se eu não tiver nenhum karma, digamos, de ser assaltado por um trombadinho, eu não vou atrair nenhum deles. E eles dizem que escolhem a vítima. Não, eles são atraídos para a vítima. Então, a confiar mais, ter fé. E lógico, se você tem medo de ser assaltado, vai procurar resolver isso, né? Porque senão vai acontecer mesmo. Ou seja, a gente resolve um problema pelo amor ou pela dor. O que é o amor? É quando você percebe algo e trata antes de acontecer. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, cercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé que se acolhem. Tanto experimentam e insistem manejando os propósitos interiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente, além das desilusões que esperavam. Então, uma pessoa que vem numa casa como o Seco, por exemplo, que apenas vê o lado ruim do mundo, vai encontrar em cada um de nós o nosso lado ruim e vai sair daqui descrente. Então, é como você busca. Se você está buscando coisa ruim, você vai encontrar mesmo aqui. E se está buscando se melhorar, está buscando coisas boas, vai encontrar isso também, porque todos nós temos os dois lados. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Por que todos os dias? Porque a gente está muito carregado desses costumes, milênios já que a gente sempre veio pensando egoisticamente, com orgulho, e isso precisa ser desconstruído. Por isso, buscar todos os dias o bem, porque a gente mude essa vibração que a gente traz, né? Que o pessoal chama de aura, né? A aura é o
o somatório das vibrações que a gente possui. Né? Então, se a pessoa é mais boa do que não, diz que tem uma aura boa. Né? A pessoa mais ruimzinha do que boa, diz que tem uma aura ruim. Então, para que a gente busque melhorar isso. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. E ele está dizendo aqui que a Terra é um campo de lutas chocante. Então, isso aqui realmente é um campo de batalha para todos nós que estamos aqui, para aprender a não fazer mais isso que a gente está colhendo hoje e que a gente plantou em outras vidas. Então, se todo mundo é desonesto, se todo mundo quer dar um jeitinho brasileiro, né, para si também, lá na frente vai colher os frutos disso. Então, eu sabendo disso, eu vou ser honesto, né? Mesmo que o país inteiro não seja, eu vou ser, porque eu sei que isso vai me afetar. E mesmo que o Brasil inteiro esteja envolvido, mergulhado em corrupção, eu vou ser atraído para estar em situações ou em locais onde a corrupção não afeta ou não afeta tanto. Então, eu vou estar no lugar. Eu estou hoje no lugar que eu plantei para mim mesmo. Então, se está ruim, não reclama, resolve, muda. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É difícil isso aqui, porque todo mundo pensa diferente. A gente é atraído para pensar e para viver como a massa. Porque nós não somos separados como aqui pelo corpo físico. O plano mental interpenetra o meu campo mental como o de vocês. E o nosso grupo aqui cria uma egrégora, grupos maiores, como uma cidade também, como torcidas de futebol, como um país também cria uma egrégora em padrões, em esferas diferentes, né? E nós estamos imersos nisso. Um exemplo que eu costumava dar antes do 7-1 da Alemanha, né, era no jogo de futebol. Né? Mesmo quem não gosta de futebol, quando tinha jogo do Brasil em Copa do Mundo, queria assistir, porque estava envolvido por aquela energia de todo o país, né? Você acaba sintonizando com isso. E a gente sintoniza com todas, não só com essas que a gente percebe que eram boas, né? Então, muito cuidado com isso. Eu preciso fazer o que eu sei que é bom para mim, não o que todo mundo está fazendo. Ah, mas todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Aí vai colher as consequências também. É indispensável, pois, muita vigilância, orar e vigiar de Jesus, na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou, quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Só que a gente tem que saber o que está procurando, entender como se procura, né? O universo não entende gramática, o universo entende vibração. Então, se eu digo que perdoei uma pessoa, mas internamente, depois do conhecimento espírita, já não, eu perdoo, mas Deus sabe o que faz, né? Ou seja, você não está perdoando, né? Você só está querendo parecer bonzinho, usando uma máscara. Então, o que a gente vai colher é o que a gente vibra internamente. É o que acontece quando a gente desencarna, né? As máscaras caem. A gente não consegue esconder nada. Apoio Divino, livro Rumo Certo, lição 5, página 27, também do Emmanuel, ditado para o Chico. Seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Mas como é isso? Deus em nós, agindo por nós. A gente sempre teve essa ideia, né, que Deus está lá em cima, um ser antropomórfico, um velhinho de barbas brancas, né? A gente não viu aqui naquela gravura que nós somos uma centelha de Deus, aquela partícula inicial lá que saiu de Deus? Então Deus está em nós, nós somos uma parte de Deus. Então não é nada simples um ser humano, muito, muito complexos nós somos. Eu costumava dar o exemplo de que a gente não era simples como um painel de Jeep, né? Mas daquele Jeep antigo. Hoje em dia os Jeep têm painel muito complexo, né? Não dá mais usar essa analogia.
Mas nós somos realmente muito complexos. A gente acha que se conhece. A gente não se conhece quase nada ainda. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Então, essa oração não é para que você busque algo fora, é para que a gente ative algo interno, para que a gente entre em sintonia com esse eu interior, esse eu superior, esse espírito do qual eu faço parte. Mas o egoísmo, o orgulho faz com, quando a gente fala de espírito, né, achar que nós temos um espírito. É o contrário, nós somos uma parte minúscula desse espírito do qual fizemos parte. Walter, Oi. circulando pelo WhatsApp há algumas semanas aí, uma entrevista de um médico, ele fala da pineal, e daí diz ele que o simples fato de se ajoelhar já ativa essa condição de ligação dessa glândula, e que a oração em si mesmo então potencializa, vai oxigenando, e daí nos permite esse contato maior. Então uma comparação que veio agora e se enquadra nisso aí, e que sim, a partir do momento que a gente se ajoelha, se permite essa comunicação, o orgulho está sendo dobrado em função de uma situação superior. Exatamente. E se conhecer, entender isso, esses mecanismos, né? Por isso que eu falei, nós somos muito, muito complexos. A gente está só no início desse entendimento do que a gente é. E há 3.500 anos já lá os gregos falavam, né? Conhece-te a ti mesmo, conhecerás os deuses e o universo. Isso quer dizer que a caminhada evolutiva é um pouquinho lenta, né? Bom, lenta para nós, né? Que contamos os anos nos nossos moldes aqui, né? Mas o que tem até uma piada que fala o seguinte, né? Um sujeito conseguiu conversar com Deus, tal, encontrou ele lá no caminho, descobriu que era Deus e aproveitou para tirar uma casquinha. Era um brasileiro, por sinal, né? E ele foi lá perguntar para Deus, Deus, quanto que é um segundo para você? Aí ele disse assim, não, quanto que é 1 milhão de anos para você? Ele disse, um segundo. Entendeu? Essa comparação de tempo é muito diferente, né? Dos dois lados, né? Tanto é que uma respiração divina tem 15 bilhões de anos, né? Desde o Big Bang até o final da expansão e o retorno, né? Já quantos a gente teve, né? Então não dá para perder muito em tempo, né? Mas voltando, ele perguntou quanto que é 1 milhão de anos, Deus falou um segundo. Disse, quanto que é $1 milhão para você? Deus, um centavo. Não, quanto que é 1 centavo para você? $1 milhão. Você me dá 1 centavo? Daí Deus falou assim, só um segundo. Eu não sou muito bom em contar piada, então tem que treinar um pouquinho mais. Deu para entender. É aqui, né? Certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares nem de transformações externas imprevistas. Então não é fazendo a oração que vai acontecer um milagre. E aí as pessoas desistem, né? Porque não funciona. Mas você está entrando em sintonia, você começa uma mudança de direção, uma mudança de vibração. Nós estamos alimentando essa vibração do egoísmo há quantos 1000 anos? Aí a gente chega aqui em 2, 3 semanas e quer que a nossa vida mude. Não, a gente precisa, mesmo a energia que a gente acumulou durante esses milhares de anos, a gente vai ter que drenar isso, desconstruir. Então vão acontecer situações ainda, mas precisa ser persistente. Porque agora a gente está colhendo o que plantou, mas ao mesmo tempo estamos plantando o que a gente vai colher daqui para frente. Então vale a pena um esforço, mesmo que pareça que nada está dando certo. Está dando sim, a gente só não está percebendo.
Pensa, todavia, no amparo de Deus em todos os episódios da estrada, senti-los-á contigo no silêncio do coração. Nos obstáculos de ordem material, esse apoio não te chegará na obtenção do dinheiro fácil que te solpa os compromissos, mas na força para trabalhar a fim de que os recursos necessários te venham às mãos. Então, se você pedir dinheiro, Deus não vai dar dinheiro, pode dar condições de você trabalhar e conseguir adquirir esse dinheiro. Se você pedir paciência, eu brinco com a minha esposa, né? Eu vim pedindo paciência. Você chega, já está comigo, com 4 filhos, quer mais você quer ainda. Não adianta pedir paciência, que Deus dá instrumento para você testar aí a tua paciência, né? Então, a paciência é para a gente exercitar. Deus dá situações para que a gente exercite a paciência. Nas horas de dúvida, não te virá em fórmulas verbais diretas que te anulem o livre-arbítrio, e sim na inspiração exata que te ajude a tomar decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos especiais que te afastem dos testemunhos de fé, mas percebê-los-á contigo em forma de segurança e bom ânimo na travessia da aflição. Então, está dizendo que a oração nos dá força para enfrentar o que a gente precisa enfrentar. Então, se é para Deus vir aqui tirar a minha dificuldade, por que foi necessário nascer aqui, então? Aí o mundo seria perfeito, né? Aí a lógica de Deus seria outra. Então, ele já criaria toda a humanidade perfeita, numa sociedade perfeita, e estaria todo mundo feliz. Mas faria sentido isso? Essas pessoas iam saber que estavam felizes? Elas teriam um parâmetro de comparação? A gente respira, a gente só sente falta do ar quando falta o ar, senão a gente nem dá bola para o ar, não sabe o que é o ar. Né? Por isso a parábola do filho pródigo. Ele estava já com o pai. Ele precisou sair para ver que com o pai era o que ele queria, era onde ele queria estar. E o filho que ficou lá com o pai não teve essa experiência. Ele ainda vai precisar fazer essa caminhada. Tanto é que ele não gostou quando o pai recebeu de braços abertos o filho pródigo. Né? Não compreendeu a alegria do pai de ver que aquele filho percebeu, começou a dar valor ao que ele tinha. E a gente só dá valor quando perde. Né? E não tem como fugir disso. É pela experiência mesmo que a gente aprende. Nos dias em que o mal te pareça derrotar a golpes de incompreensão e de injúria, não te expressará configurando em favores de exceção que te retirem dos ombros a carga das provas redentoras, e sim na energia bendita da fé viva que te restaure a esperança, revestindo-te de coragem, a fim de que não esmoreças na rude jornada em direção à vida nova. Qual seja a dificuldade em que te vejas ou a provação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará nos domínios do socorro da bênção, para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra ao encontro da paz. Então, não vai te resolver o problema, vai te dar força para aprender com aquela dificuldade. E aquela dificuldade está ali só para que você aprenda a superá-la. Não é só para te castigar, só para te ver passando mal ou sofrendo. É para que a gente aprenda com elas. E quanto antes a gente aprender, menos a gente vai sofrer. Porque o obstáculo vai vindo cada vez maior. Até o momento que a gente não consiga desviar dele. E aí é pela dor, né? Aí não tem mais o que fazer. Mas a gente aprende também, de um jeito ou de outro. Então a nossa teimosia é que vai definir se vai ser mais ou menos sofrido. Não queria deixar vocês muito preocupados, tá? Mas de que isso aqui é uma jornada longa e que a gente não deve se preocupar muito se errou, de não se culpar. Mas de todo dia à noite fazer uma reflexão, como Santo Agostinho orientou no Livro dos Espíritos. Né? Perguntaram para ele, né? Estão falando tanto em reforma íntima, né? Qual é a melhor forma de botar em prática isso?
Aí ele deu o exemplo do que ele fazia em vida, quando Santo Agostinho, todo dia à noite, ele refletia no que fez durante o dia, como se estivesse analisando a vida de outra pessoa, né? O que acharia daquilo se visse outra pessoa fazendo. E se propôs a mudar. Porque se eu olho para o meu dia e apenas percebo algo de ruim que eu fiz e quero esquecer aquilo, no próximo dia eu vou fazer aquilo de novo. Porque eu não fiz nada a respeito, eu só joguei debaixo do tapete. Então, analisar o dia é isso, observar, não, hoje eu faltei com respeito para com a minha esposa. Aí eu vou analisar, tá, mas como aconteceu isso? Qual foi a situação? Como chegou nesse ponto? Porque no próximo dia, quando eu estiver chegando naquele ponto, eu já estou atento. Opa, eu sei que se continuar nesse caminho vai acontecer aquilo, então eu preciso frear antes. E aí a gente vai mudando. No começo é difícil. Eu tive essa experiência bem clara no trânsito, né? Então no início, que tu se segura, né? O sangue ferve, você está ali firme, né? Fica até vermelho, né? Mas depois de um tempo você já está mais tranquilo, aquilo já não te afeta tanto. E a gente vai mudando, se observando e mudando. Então é um trabalho nosso. Não adianta vir aqui pedir para a equipe espiritual fazer com que a gente mude. Isso não vai acontecer, como falou aqui. Vai nos dar força, mas é a gente que vai ter que ter esse aprendizado. Mas o que eu queria dizer é que vale a pena. E não se culpar. O erro faz parte do aprendizado. Aliás, não existe aprendizado sem erro. Como o filho pródigo. O que ficou em casa não errou, mas não aprendeu. Isso a gente vê na engenharia. Como eu sou engenheiro, eu gosto de dar o exemplo da engenharia, né? Não é? No acidente aéreo, a engenharia aeronáutica muda todas as normas envolvidas no que aconteceu no acidente para que aquilo não ocorra novamente. A engenharia civil também faz essa mesma análise, muda as normas, os procedimentos, para que aquela catástrofe, aquela situação, aquele problema ali não aconteça mais. Então o erro faz parte da evolução. O problema é persistir no erro. Então, errou, aprendeu, deixa para trás. Tem tanto erro bom para a gente cometer, né? Porque ficar repetindo os erros velhos, né? Algum comentário? Podemos encerrar hoje? Então vamos encerrar com um passo positivo. Quem se sentir vontade pode fechar os olhos. Quem estiver preocupado com alguém, pode mentalizar esse alguém como se estivesse sentado aqui no auditório, recebendo também essas energias. Sentindo uma onda de ar envolvendo todo o nosso corpo. E pela vibração dessa energia, desintegrando todas as energias grosseiras aderidas ao nosso campo energético, desintegrando, promovendo a livre circulação energética, funcionamento saudável de todos os sistemas do nosso corpo, ampliando essa energia para o nosso lar, para o nosso local de trabalho. Se houver alguma consciência em desarmonia lá, que essa consciência venha até aqui na área de atendimento do CEPA e receba auxílio, entenda o que está acontecendo. Envolvendo também todas as pessoas que convivem conosco, que o objetivo da vida é ter esse contato, e é o contato com essas pessoas que estão próximas a nós. Esse é o nosso aprendizado. A gente está no lugar certo, na família certa, no trabalho certo. Não que devamos permanecer ali, a gente usa a inteligência para mudar tudo que não está bom. Que tenhamos todos uma semana abençoada e que possamos distribuir essas bênçãos
por onde a gente passar.